Welcome to the Startup Grind. Vamos começar o nosso papo. Quero chamar aqui na frente o Thiago, que é o fundador do Trampos. Uma salva de palmas para ele. Thiago, chega aí. Bem-vindo, Thiago. Obrigado pelo convite. Tudo certo? Tranquila. Comeu pizza? Tô tranquila. Tem vaga lá no Trampos? Agora não, mas a gente vai abrir vaga para desenvolvedor. Ah lá, então a galera que já está pensando em alguma vaga lá em São Paulo, manda currículo pro Trampos. O Trampos, Afinal, você quer trampar, sim, né? Então, se manjar de Ruby on Rails, Node. então tá bom. Thiago, primeiro prazer receber aqui você. Foi muito legal quando a gente conseguiu confirmar teu nome, porque o Trampos já é conhecido, acredito eu, de grande parte da galera aqui, principalmente quem é do meio de comunicação, tecnologia. E a gente queria saber como é que nasceu a ideia do Trampos. Então, o Trampos, na verdade, ele começou de uma maneira muito ao acaso, assim. Na realidade, eu nunca fui um cara que tinha um sonho empreendedor, que quando era criança fez uma barraca de limonada, que tinha vontade de ter um negócio próprio, né? Eu sou criativo, eu trabalhei como diretor de arte em algumas agências em São Paulo. E aí, assim, como na área de comunicação, e acredito que agora, assim, na maior parte das áreas, as contratações acontecem muito por conta de indicações, né? E aí, eu trabalhava numa agência, tinha um outro amigo em outra agência precisando de um redator, por exemplo. E perguntava pra mim se eu conhecia alguém. Isso era que ano? Isso era 2008. Faz um bom tempo. Faz um bom tempo. E aí, assim, o que antigamente eu fazia muito boca a boca quando encontrava o pessoal no bar, em algum lugar, falando assim, putz, cara, você é redator, você não quer trampar na agência do amigo meu? Eu comecei a fazer via Twitter. Eu estava trabalhando na Spali na época, que era ainda é uma agência que na realidade era uma agência de marketing de guerrilha, hoje virou full service, mas a gente estava começando a usar as redes sociais para fazer publicidade, para fazer campanhas, né? E aí eu falei assim, puta, por que eu vou usar o Trampos, o Twitter, para fazer essa divulgação? Então, assim, naquela época, foi maio de 2008, eu criei o Twitter do Trampos, sem pretensão nenhuma, um projeto pessoal meu, para ajudar os meus amigos a encontrarem vagas, eu publicava lá, e aí, o que eu acredito que foi o pulo do gato... Quem te seguia eram seus amigos. Quem me seguia eram meus amigos, mas qual foi o pulo do gato, né? Maio de 2008, no Twitter, praticamente só tinha o pessoal que trabalhava com comunicação digital ou trabalhava com comunicação. Ainda não tinha, o Twitter não tinha sido adotado por grande parte das pessoas, né? Para quem não era daquele meio. Muito por isso, os meus amigos que me seguiam trabalhavam com isso também. E quando a vaga não era para eles retweetavam. E retweetavam para quem? Para os amigos deles que também trabalhavam com essa área. E aí, assim, começou a repercutir tanto que no começo, que era uma coisa entre amigos trocando vagas, depois de um curto tempo, os RHs começaram a enviar vaga para eu divulgar. Aí eu pensei assim, putz, começou a ficar interessante, né? Começou a criar relevância, assim, as maiores agências começaram para procurar profissionais de comunicação digital, começaram a me procurar para falar assim, putz, publica essa vaga lá. E aí, assim, eu fui tocando isso durante um tempo, né? Como um projeto pessoal, sem pretensão comercial nenhuma. E você trabalhava ainda na agência quando você estava com Trampos? Trabalhava na agência. Trabalhei nessa agência, depois eu fui para uma outra agência que tive uma passagem em Portugal também e continuei trabalhando com o mercado brasileiro, fazendo trampos de lá. E depois eu fui para uma empresa de comunicação, fui para Abril. E de lá que chegou um estalo assim que eu falei, eu tô dedicando 3 horas do meu dia, todos os dias, pro Trampos. Eu ia perguntar isso, como que foi o momento que você parou e pensou e falou, caramba, esse negócio pode virar um negócio de fato? Porque até então era um Twitter, sim, que tweetava... Começou com o Twitter, depois aí o Trampos ele foi evoluindo conforme as plataformas começaram a emergir também. Depois o Twitter ele foi pro Facebook, lá também a gente conseguiu bastante audiência, porque, na verdade, e acontece a mesma coisa, assim, eu digo que o Trampos a gente pesca onde estão os peixes, né? Então, assim, a gente estava fornecendo vagas de comunicação digital, ou de tecnologia, para quem estava naquela área, né? Para quem estava acessando o Twitter, o Facebook direto. O Trampos, ele começou a partir para um modelo que eu comecei a pensar que poderia virar uma empresa, depois de ver que a maior parte das agências do Brasil já estavam usando o Trampos para contratar.
eu tô com uma audiência relevante. E naquela época, acho que já era 2010, assim, começou a surgir a onda dos posts patrocinados nas redes sociais. Nas redes sociais eu estava trabalhando, sei lá, estava trabalhando 3 horas por dia, todos os dias, e tinha meu emprego regular, 8 horas por dia, durante o dia. Nessas 3 horas, começou a surgir Mas em agência você trabalhava 8 horas por dia? Não, eu trabalhava mais. Eu lembro que era na Abril, eu trabalhava, tinha um horário mais regrado, né? E aí, então, aí surgiram os posts patrocinados e começou a entrar foi uma fonte de renda inicial. Que na verdade, assim, não era o core não estava ganhando dinheiro com o core do negócio, mas ele estava me gerando uma renda que estava compatível com o meu salário. Aí eu pensei assim, se eu trabalho 3 horas no Trampos e 8 horas na empresa eu já consigo me sustentar com isso, se eu largar meu emprego e tocar só o Trampos, o potencial dele crescer vai ser muito maior, assim, eu vou conseguir ganhar muito mais grana. Mas na realidade, é uma ilusão que você vai falar assim, putz, eu vou, em vez de trabalhar 3 horas no Trampos, eu vou trabalhar 8 no Trampos, na sua própria empresa. É uma ilusão porque quando você tem uma startup, você trabalha muito mais que 8 horas por dia, né? Você acaba trabalhando, tipo, 12 horas por dia, você não tem férias. Eu não lembro a última vez que eu tive férias. Mas, cara, de uma maneira super recompensadora, assim, sabe? É um lance que eu vejo que hoje a gente eu tô construindo pra mim e é um aprendizado enorme, um desafio por dia, é muito motivador. Só você? Como é que é? Tem sócio? Até 2012, foi eu sozinho tocando Trampos, através das redes sociais. Em 2012, no começo de 2012, eu contratei um freela para fazer o site. Você anunciou no Trampos para contratar o freela? Não, foi por indicação. E aí eu fiz esse site, só que assim, cara, quando você tem uma startup de tecnologia, é condição indispensável você ter um sócio de tecnologia. Senão você fica na mão de um terceiro, você fica na mão de um freela que aquilo não pode estar fora da sua empresa, né? E aí entrou o meu sócio, que é o meu sócio desenvolvedor. Eu sou diretor de arte e ele é programador. A gente se conheceu na faculdade e a gente sempre teve contato na faculdade, trabalhou um pouco junto, depois cada um teve uma agência. E aí um dia ele veio falar comigo assim, o que eu acho muito louco, no Trampos aconteceram várias situações de serendipidade, assim, sabe? Puta, ele se apareceu e falou assim, cara, eu vou trampar contigo porque eu gosto bastante do projeto, você não precisa me pagar nada, eu fico com você 3 meses para redesenvolver o seu site, para fazer uma plataforma que seja mais parruda, que consiga imputar os dados. E aí, se der certo, beleza, eu volto para o mercado de trabalho, sem compromisso nenhum. Acontece que no plano eram 3 meses, a gente acabou ficando 1 ano tentando desenvolvendo o negócio, o sistema e o negócio. E aí depois de um tempo eu falei, cara, não rola, o Trampos ele só me pagava, não conseguia pagar ele, mas ele estava trampando por vontade, porque ele acreditava, ele queria me ajudar, era um interesse genuíno, porque assim, a gente é muito amigo. E aí eu falei, cara, eu vou te dar parte da sociedade. E ele é o melhor programador que eu conheço. Ele é o programador mais... É o cara que tem uma curva de aprendizado super rápida. O nosso tratamento... eu já tive um estúdio de design antes, que éramos em 5 sócios, assim. Esse estúdio ele acabou por divergências societárias, e com ele eu acho que o quesito de você conseguir se dar bem com o seu sócio é fundamental. E com ele eu me dava super bem, e aí ele virou meu sócio. Legal. Eu compartilho a mesma opinião quando você fala que se você é uma empresa de tecnologia, você tem que ter um sócio de tecnologia. Porque não dá mesmo, senão você vai ficar refém, você fica na mão do cara, entendeu? Ele vai te enrolar e não vai ter nunca aquela pegada que você precisa ter. E agora, vocês começaram bem com o chamado bootstrapping, né? Que o pessoal fala em startup, que é você começar com seus próprios recursos, vai crescendo devagarzinho, vai se provando, vai se consolidando, até o momento que você começa de fato a crescer. Quando que foi esse momento que você falou, pô, vou começar a crescer? Se foi nesse tempo que você decidiu sair da agência? E como você fez para crescer de fato? Então, na verdade, a gente chama a primeira fase do Trampos, que foi um trial de 4 anos.
Então, até 2012, a gente não ganhava dinheiro com o core do nosso negócio e a gente não sabia qual que era o nosso modelo de negócio. O ponto da virada, na verdade, que a gente falou assim, putz, a gente precisa crescer, foi quando as nossas contas, as nossas reservas pessoais já estavam, tipo, vermelhaças. E eu falei assim, cara, se não virar agora, a gente vai voltar para o mercado de trabalho. Por mais que a gente tinha uma base gigante, a gente tinha uma base de candidatos e de empresas muito grande, mas assim, o modelo de negócio, através de mídia, ele não se provou eficiente. Então a gente acreditava que o nosso modelo de negócio tinha que ser baseado no core do nosso negócio, né? E aí foi assim, a gente, durante 4 anos foi no Bootstrap, fazer essa crise, então acabou forçando vocês a pensar no negócio. Cara, assim. foi essencial. E aí, na época, a gente tava eu e meu sócio, a gente estava trabalhando no coworking, e o que eu acho que o coworking é um ecossistema muito benéfico para startupeiro, porque a gente estava lá e tinha um monte de empresas que estavam no mesmo timing que a gente, e a gente começou a pensar em modelo de negócio, e aí um cara que era de uma outra startup falou assim, cara, segue por esse caminho. Um outro, a gente falou assim, indicava os investidores para a gente, então a gente fez vários pitches com investidores por conta de indicação de outras startups, e a gente começou a fazer pitches para algumas venture capitals lá de fora, algumas venture capitals brasileiras. E na real, assim, como a gente conseguiu foi bem assim, esse lance de que as coisas no trampo elas acontecem, parece que elas acontecem muito por acaso, porque o que aconteceu foi que bem na época que a gente estava fazendo os pitches, a gente está recebendo várias negativas e que na realidade é normal e é bem... Então, vamos lá. Agora você entrou no assunto de investimento que eu ia puxar mais lá para frente. Como que foi vocês ir atrás de Venture Capital? Como que vocês se prepararam? Vocês tinham informação? Foi na raça, foi na coragem? Como que vocês falaram com o pessoal lá de fora? Cara, foi na raça e na coragem e por indicações e eu lembro que na época a gente fez um pitch para uma venture Axel Partners e, cara, meu inglês sofrível, assim, cara, você tentar fazer um pitch, defender uma ideia sua, para provar para os caras que o seu negócio é animal, por mais que eu acreditasse, é muito difícil, cara. Foi a primeira que você fez? Foi com a Axel Partners? Não, a gente fez com umas outras antes, a gente fez com algumas aceleradoras também. E na real, assim... Aí você voltou para casa e mudou todo o seu pitch. Porque você vai se aprimorando. Sim, a gente deu umas adequadas e na realidade, o que eu acho que aconteceu foi que talvez eu não tivesse conseguido explicar a dor de verdade que o meu negócio sanava, sabe? Porque assim, quem trabalha em agência, quem trabalhou com agência, sabe que o turnover é altíssimo, é super difícil encontrar profissionais e existe um valor ali que é um valor percebido em ter um lugar onde eu posso encontrar os profissionais ideais, né? E aí o que acabou acontecendo foi que depois de um monte de negativa e de adequações ao pitch, adequações ao discurso, cara, uma palavra que você muda no pitch faz uma total diferença, é semântico, tá ligado? É semântico. Eu quero saber, qual que é a sua percepção sobre isso, exatamente? Existe regra ou você acha que não existe regra? Existe empatia, certo? Lógico que você tem que defender o negócio, tem que ter algumas premissas básicas lá, mas existe regra para você captar? Existe algumas regras, né? Existe o deck clássico, o pitch deck clássico, mas o que eu acho é que assim que o investidor ele tem que sentir a dor que você sente, sentir de fato que você está solucionando uma dor. E o que acabou acontecendo é que a gente foi aportado pela Evolution Partners, que é um fundo de investimento do Pedro Cabral, que ele fundou a agência Clique, agora Vírus no Bar. E junto em sociedade com a Dentsu, eles abriram a Evolution para para aportar em startups aqui no Brasil e que tinha alguma coisa a ver com comunicação. Como ele foi dono de agência, ele sabe realmente qual que é essa dor. Para ele, eu acho que foi assim, para a gente faz total sentido, a gente percebe valor nisso. E quem deu os negativos, quais foram os justificativos? Eu queria que você falasse que assim, pode ser que tenha startup aqui que esteja captando ou tentando e às vezes recebe as primeiras negativas e já começa a se frustrar. E não é bem assim. E eu não sei se você viu, mas recentemente o Airbnb divulgou 5 negativos, né? Eles falaram com 7 fundos inicialmente, 2 não responderam, 5 negaram.
E eles ofereceram, acho que 10% do Airbnb por $150 mil. Mas o fato é, 5 negaram. E aí ele botou o print dos e-mails lá, do pessoal negando. O que o pessoal falava para você? Então, o que falava é que assim, que o Trampos ele trabalha num modelo de negócio que é diferente do modelo aplicado no Brasil, que eu chamo que o modelo de negócio de marketplace de emprego no Brasil é uma jabuticaba, porque só acontece aqui, onde o candidato paga para as candidatas vagas e as empresas não pagam nada. Então, assim, uma das negativas foi assim, esse negócio não vai funcionar aqui porque as empresas não estão acostumadas a pagar para encontrar profissionais. E que na realidade o que eu vejo que é uma tendência vindo de fora e hoje já tem E o LinkedIn também estava começando com essa questão. Então, se fosse hoje, talvez seria respaldado pelo LinkedIn. Então fosse diferente, talvez hoje fosse diferente. Outra questão que... uma coisa, o que eu acho que assim, uma lição que eu levei ao ir para fora captar, você escolher os investidores que têm a sua cara, tem a ver com você. A AXA, por exemplo, eles são mais focados em investir em empresas com grande potencial de crescimento, que tem um cap de 1 bi, né, tipo nos unicórnios. Talvez o nosso momento ali não fosse para aquele momento. Então, assim, teve algumas negativas que eu consigo entender o porquê das negativas. Tem umas negativas que eles não dão negativas, que dizem que é o slow no. Então, assim, os caras, eles nunca falam diretamente na sua cara que eles não querem investir em você. Eles vão te cozinhando banho-maria para não criar uma... Mais os brasileiros, né? Mais os brasileiros, mas para não... Não, se bem que até os gringos, assim, sabe? Porque se você não fala não direto, para você não criar uma animosidade quando... se o startup dá certo e ele quiser investir, você já cria uma barreira. Então, assim, a negativa, eu acho que ela é essencial para você começar a refletir e ter aprendizados de como ir no lugar certo, assim, sabe? E como que é a relação com o fundo, com o Evolution? Cara, que o Evolution é bacana. Porque eles são do mesmo mercado que você veio, e não são, então, nativos do ecossistema de startup, da questão da espera, da maturidade do negócio. Como que é isso? Cara, a gente escolheu o Evolution muito por causa do Smart Money. Como eles são uns players da área de comunicação bem grandes, eles conseguem ter a chancela deles no Trampos é essencial para a gente para abrir portas, para alguém conhecimento. Então, eu acho que é muito mais a mentoria deles do que, lógico, o dinheiro é essencial para a gente estilingar o nosso negócio e para a gente contratar a equipe e ter as pessoas incríveis que trabalham com a gente, mas ter uma pessoa que tá ali no meio que já passou por aquilo, está no meio da cena, é essencial para a gente. Hoje tem quantas mil empresas no Trampos? Hoje a gente está com 3 mil empresas cadastradas no Trampos que efetivaram uma compra. Isso depois da virada do modelo de negócio? Isso depois da virada do modelo. Já passaram muito mais, então? Acredito que sim, acredito que pelas contas é que assim, a gente não tem porque antes do site a gente não cadastrava as empresas, né? Mas as estimativas são que sejam 7 mil empresas ao total do Trampos. Caramba, bastante. E nichado em comunicação e tecnologia? Nichado em comunicação e tecnologia. E como é que você pensa os planos aí para o Trampos? Vocês pretendem expandir para outras áreas? Como que você enxerga essa expansão? O que eu enxergo é assim, que o Trampos ele foi criado como um projeto pessoal, sem empresa comercial nenhuma, e que acabou virando uma empresa, né? Através de um modelo de negócios diferente do que as empresas habitualmente acostumadas. O que a gente acredita que assim, a gente provando esse modelo de negócio, que esse modelo é um modelo efetivo, a gente conseguir expandir para outras verticais. Mas seguindo as premissas básicas do Trampos, que é uma comunicação, uma comunicação super genuína e super honesta, e a gente fala de um para um na linguagem das pessoas que trabalham com a gente, porque nós fomos essas pessoas, então a gente sabe falar com elas. E com a linguagem educada, relacionamento é essencial, a gente responde todos os comentários, a gente responde todos os e-mails, super aberto para todos os tipos de interações. E um software top de linha. A gente acredita que aplicando esse para as outras verticais, a gente consegue replicar o nosso modelo de negócios. Agora, uma pergunta mais para o seu lado, falando mais pessoal do Thiago. Você veio da área de criação, direção de arte e tal, e você trabalhava então com Photoshop.
E aí você não tinha pretensão de ser empreendedor, pelo menos não na primeira... não era as primeiras coisas que você pensava. E aí, por ironia do destino, você virou empreendedor. Não acho que você está trabalhando com Excel, com Photoshop. Você foi para Excel agora. Você está fazendo conta para investidor, para ter que se provar, fluxo de caixa. Como que foi essa transformação na sua vida? Cara, é bizarro, assim, é muito complicado. Na verdade, mas é muito desafiador. É muito desafiador. Assim, hoje eu trabalho praticamente na nuvem. Assim, no meu computador, no meu notebook, não tem nada instalado. Assim, eu trabalho com e-mail, com o spreadsheets do Google e com o presentations do... E com um monte de palavra que antes você não tinha noção do que era. E um monte de coisa que eu não me preparei para isso, academicamente. E fui aprendendo a marra, mas eu acho que assim, aprender assim, fazendo é muito mais legal. E você consegue enxergar os conceitos que você está aprendendo e utilizando, assim. E sendo o dono, o sócio da startup, eu tenho autonomia total para fazer aplicar as coisas que eu aprendo, né? Entendi. E como é que você vê agora no Brasil, você como empreendedor, esse ecossistema que tem se formado? Muito ainda nos principais centros, em grandes cidades, aqui no Sudeste, BH tem crescido bastante, até depois que o Google foi para lá, chegou uma expansão grande. Como é que você vê isso no Brasil? Quando você sai, como você sente? Eu vejo que o Brasil é um lugar muito duro para você ser empreendedor, né? É muito burocrático, tem muitos reveses que você toma, mas ao mesmo tempo eu vejo que a cena de startups está crescendo, a cena está ficando mais madura, e isso reflete muito nos números do Trampos, né? O que antigamente a maior parte da nossa base era formada basicamente por agências e produtoras web, agora a gente consegue enxergar bastante startups entrando no Trampos. Isso é bem legal. Bastante startups. A gente vê assim, bastante startup em Belo Horizonte, em Florianópolis também, que é um polo tecnológico bem grande, em Recife, bastante gente, mas assim, o grosso ele acontece aqui no eixo Rio-São Paulo, e interior de São Paulo também. Entendi. Agora, agora que a gente entrou no lance de mercado, veio a calhar você em agosto, em julho, comecinho de agosto aqui com a gente, dado o cenário econômico e político do país. Muita gente demitindo, o governo fazendo plano para você poder reduzir salário e tal. O Trump, eu imagino que tenha dados valiosíssimos que já foram impactados ou estão sendo impactados por toda essa mudança política. O que vocês estão sentindo do lado do Trump? Então, na verdade é uma baita oportunidade para vocês, acho que vocês vão crescer, né? É uma oportunidade, é uma crise, uma oportunidade, na verdade, né? O modelo de negócio do Trump ele é favorável para quando as empresas estão contratando, porque o nosso modelo de negócio se baseia em pagamento por publicação. Na época de crise, as aberturas de novas vagas, elas diminuem ou elas são congeladas, e o que acaba acarretando no nosso modelo de negócio. Acarretaria, na verdade, né? Então, eu vi um analista falando que, assim, de fato, as empresas não estão contratando mais no sentido de aumentar o seu corpo de funcionários. Porém, ela está fazendo trocas. Então, se antes você contratava só um controller, agora você vai atrás de um controller que tem uma experiência, um viés comercial. Se antes você buscava, sei lá, um front-end, agora você vai buscar um front-end que tem uma pegada também de programação. Isso é verdade? Você acha que está se refletindo? O pessoal não está contratando mais gente para vaga específica, mas está trocando, tirando pessoas que são exclusivas de uma área para pegar pessoas que conseguem trabalhar em duas, três áreas? Sim, eu acho que eles estão utilizando na verdade, eles estão utilizando o dinheiro de uma maneira mais racional, né, nesse momento. E o que acaba acontecendo é que no Trampos a gente não foi tão impactado assim. A gente esperava uma queda maior por conta da crise, mas por incrível que pareça, as vagas nesse setor de tecnologia e comunicação elas não estão caindo igualmente, proporcionalmente igual o resto do mercado. O que eu vejo bastante acontecendo hoje é que, por exemplo, surgem várias vagas de desenvolvedor full stack. Que antigamente o cara que contratava um front-end ou um back-end, hoje eles contratam full stack. Talvez não, com salários maiores,
só que com menos pessoas e proporcionalmente você reduz seu custo de 2 funcionários para um só. E hoje no trampo vocês estão com esse mindset total também, de menos pessoas, mas de maneira eficiente, né? O conceito lá do Lean Startup. A nossa ideia é ser totalmente enxuto sempre, assim. Usar o mínimo de gasto, ter o mínimo de gasto possível, aproveitando ao máximo, e por isso, assim, a nossa equipe no Trampos, nós somos em 9 pessoas hoje, e todos são uma equipe brilhante, assim, que eu tenho. Eu tenho orgulho de falar que a minha equipe ela é muito boa. 9 pessoas hoje trabalham no Trampos. Cara, quantas vagas já foram divulgadas ou pessoas impactadas? Foram divulgadas mais de 20 mil vagas durante todo esse tempo. Imagino que você mudou a vida de algumas pessoas. Às vezes estava desempregado. Você tem algum caos assim que aconteceu? Que você falou, caramba, eu não sabia que a minha empresa ia chegar nesse nível de impacto numa pessoa. Isso na verdade é uma das coisas que mais me motivam a continuar com o trampo, assim. Mais do que por ter passado por um monte de perrengue durante toda a trajetória do Trampos, e falou assim, putz, mas a gente está ajudando as pessoas a mudarem de vida. Trabalhar com emprego é um tema muito sensível, né? Porque você fazer uma ponte, a gente não conecta, a gente não de fato coloca a pessoa dentro da empresa. O que eu costumo dizer é que a gente é uma ponte. Quem vai ter que caminhar por cima dela é o profissional que vai ter que caminhar. E é interessante, mas de fato você deu uma oportunidade, né? Sim. Você favoreceu isso. Na realidade, é uma disponibilização do mercado, né? Antigamente você só podia trabalhar na empresa se você conhecesse alguém de lá. Hoje o cara publica no Trampos e você tem acesso a todas as empresas. Um dos casos que a gente recebeu de feedback e que é muito interessante, assim, é um cara que ele morava no interior de Minas, era programador, e ele conseguiu uma vaga de desenvolvedor em São Paulo, na Cubo. Ele mandou um e-mail todo agradecido, falou assim, cara, por causa de vocês, eu consegui mudar para a cidade que eu queria e trabalhar na empresa que eu queria. Na verdade, o que eu acho que assim, não é por causa da gente, tá ligado? Ele ter se preparado e ser um cara que passou no crivo lá da agência é bastante importante também. Mas, como eu disse, trabalhar com emprego é uma coisa muito sensível, que ele se mostrou muito agradecido com o trampo, sabe? Teve um outro caso também, que era uma menina que eu não lembro de qual cidade de São Paulo, e que tinha um namorado que também era de uma outra cidade, acho que do nordeste do país, e os dois conseguiram emprego pelo Trampos em São Paulo, e os dois mudaram para São Paulo e conseguiram viver juntos. E por isso que eles também super agradecidos, falaram assim, nossa, vocês que possibilitaram essa mudança, sabe? Isso é muito gratificante. Eu acho que assim, é o maior combustível pra gente hoje trabalhar com esse propósito, né, de ajudar as pessoas. Ajudar não, que ajudar eu acho uma palavra muito apelativa, mas propiciar esse encontro, sabe? Agora, você falou de combustível. A vida do empreendedor não é fácil. Qual é o seu combustível? Onde você foi buscar força? Quando você começou? Ou hoje em dia? O que você faz para se manter motivado? Eu acho que é fazer o que eu... É um clichê, mas é fazer o que eu amo, sabe? É fazer o que eu gosto. Eu acho que eu sou um cara que gosta de criar, de fazer coisas, de criar coisas. Paralelo com o Trampos, eu tive vários outros projetos que vão em paralelo, então eu sempre gostei muito de fazer as coisas, assim. Na verdade, eu virei diretor de arte porque lá em 99, 2000, eu aprendi HTML e quis fazer sites, e aí eu aprendi, falei, putz, eu quero entrar nesse meio, então assim, o meu tesão é em produzir coisas, em fazer coisas, e ter uma empresa que é minha, eu posso fazer tudo que eu aprendo, tudo que eu quero fazer uma prova de conceito, eu consigo fazer isso, para mim é muito gratificante. Legal. Agora, você tem 2 tipos de públicos no seu site, né? Tem as pessoas que se candidatam para vagas e tem as empresas que vão lá e postam as vagas. Quem paga hoje são as empresas. São as empresas. E o que você oferece para elas hoje? Como é que seu modelo de negócio, ok, está baseado no que ela compra de serviço extra teu. E o que ela está pagando, o que ela ganha hoje? Na verdade, hoje a empresa ela paga por publicação de vaga. Ela tem um perfil no Trampos, onde é o trampos.com/o nome da empresa,
onde ela tem os dados de contato dela, ela pode falar mais sobre a cultura da empresa, são listadas as oportunidades abertas ali. A gente tem um gerenciador de aplicações que ele organiza a maneira do recrutador visualizar os currículos, porque antigamente, no começo, a publicação era por e-mail, então o cara anunciava no Trampos e chegava a 400 currículos para dentro do e-mail, na caixa de e-mail dele, o que era meio traumatizante. E para facilitar a vida dele, a gente fez esse gerenciador de currículos, onde todas as aplicações vão para lá, ele consegue flaguear, consegue ter os níveis de evolução do processo seletivo deles. E você está estruturado nesse modelo. Pensa em expandir, como é que você vai fazer mais dinheiro? Você tem... Quais os planos para o Trampos agora, a partir desse segundo semestre aí para frente? Uma vez que vocês captaram também ano passado, mas eles estavam no plano de negócio. O que estava, vocês estão no trilho aí para fazer? A gente está provando o nosso modelo de negócio, provando um modelo de negócio que ainda ele é um trabalho de formiga, é um trabalho de aculturar os recrutadores a falar assim, a pensar que fazendo aquele investimento no Trampos, ele vai ter um retorno para aquele... você vai diminuir horas de RH, você vai diminuir horas as horas homem da empresa vão diminuir bastante. Então, e o que a gente está pensando agora com o lançamento dessa plataforma de currículos que a gente lançou no começo do ano, ou no final do último semestre do ano passado, por ali, manter uma plataforma de recorrência. O recrutador ele vai ter um perfil dele ali, que ele vai ter os dados de mercado, vai ter o banco de talentos dele, e ele vai pagar sobre recorrência. Na verdade, é um modelo que a gente está estudando ainda, mas ele se prova bastante, em tese, bastante promissor. E para o lado dos candidatos? Para os candidatos, a gente tem uma área que o Trampos ele funciona para candidatos de uma maneira que ele consegue acessar todas as vagas, todas as informações de maneira gratuita, só que para ter acesso a algumas funcionalidades, ele faz um pequeno pagamento. Que geralmente é sempre ele ter o acesso antecipado às novas features, para ele ajudar o Trampos a comunidade de Trampos a gente crescer. Então, a maior fonte, a parte da fonte de renda vem através de empresas, uma pequena fonte vem de candidatos. Isso faz a gente crescer bastante para eles também, no sentido de que hoje, por exemplo, o candidato ele pode ter um perfil Trampos, parecido com o LinkedIn, onde é o trampos.com/username dele. Então ele consegue ter esse currículo que ele pode abrir ou fechar, ele pode usar o currículo como se fosse o currículo dele oficial, ele cola o link lá. Legal. Ele faz parte do banco de dados do Trampos, onde os recrutadores futuramente eles vão poder entrar em contato direto com aquele cara quando ele for rantear, por exemplo. Bacana. Seu investidor não está aqui te escutando. Como é que você pensa em sair? Ou se você já pensa em sair do Trampos? Ou qual que é a expectativa de saída que vocês têm? Vocês pensam em ser comprado por alguma outra empresa? Você falou do LinkedIn, eu acho que tem um feed, entendeu? De vocês se tornarem relevantes. Vocês pensam nisso? Se já foi sondado por alguma empresa, ser comprado, como é que você pensa isso? Como é que tá? Então, a gente não foi sondado para compra, mas assim que por enquanto eu não jogo um spot, um holofote nisso, porque o que eu estou pensando agora é provar nosso modelo de negócio, é correr com o Trampos, é fazer ele virar, partir para, depois de provar do modelo de negócio, partir para as outras verticais. Eu acho que a gente ainda tem muita lenha para queimar, e eu acho que eu tenho que me concentrar os meus esforços nesse ponto. Legal. Supondo que você fosse começar agora um novo negócio, que erros você cometeu que você falou, puta, agora eu não vou fazer mais, não vou mais cometer esses erros, agora eu vou fazer certinho, não vou perder tempo com isso aqui. O que você pode dizer pra gente que você falou, puta, errei pra caramba nesses pontos aqui? Hoje que eu vejo que duas coisas que eu não faria e que pra mim foram custosas, começar free. Eu acho que o Trampos, a gente foi free durante muito tempo, e muito por conta também de ser um projeto pessoal, mas se eu fosse começar uma startup com um pensamento comercial hoje, eu começaria já
Pagando no momento zero. Já pagando no momento zero. Ou agregando, ou mostrando o valor do Trampos no momento zero, do futuro produto no momento zero. Você não começaria a ser um modelo de negócio. Não, comecei um modelo de negócio. E porque assim, o ponto de virada, quando você vai virar a chave, é uma coisa muito... dá um frio na barriga, sabe? Falou assim, putz, a gente tem toda essa... Esse tráfego. Todo esse tráfego, toda essa relevância, toda essa influência. E a gente vai virar a chave hoje, cara. E... Vocês sofreram com isso? Eu sofri demais, mesmo? demais. Como que foi? Putz, foi bem estressante, porque na verdade a gente estava trabalhando, a gente lançou uma plataforma nova, com um modelo de negócio novo, então a gente estava mudando tudo. A gente estava mudando a interface, o usuário não estava mais acostumado a usar o Trampos no modelo de negócio novo. A gente estava trabalhando acho que uma semana virando noite para fazer a entrega do site. E caiu o tráfego, você sentiu que teve uma barreira no começo? Mas assim, caiu bem menos do que a gente imaginava. A gente imaginava que ia cair, sei lá, para 1/3 da base. A gente ficou com 2/3 da base depois que a gente virou. Muito porque também o Trampos ele provou o modelo de negócio, ele provou o valor dele durante todo aquele tempo gratuito, né? Então assim, as pessoas que já sabiam a efetividade do Trampos e continuaram utilizando. Mas foi um momento bem crítico, assim, hoje eu não faria isso, se eu fosse começar. Outro erro que outra coisa que você falou, putz... Hoje, então... Olhando para trás, 7 anos aí de... Na verdade, não é um erro... Ou que você faria diferente, né? Então, vou me corrigir, assim, um modelo mais eficiente é recorrência. Não trabalharia numa startup sem modelo de negócio com recorrência. Porque você tentar fazer o custo por aquisição... Que se sustenta com mídia nunca, então. Com mídia nunca. Eu particularmente acho que nenhum negócio se sustenta só com mídia. Porque se você for ver o que está acontecendo com os grandes grupos, os grandes portais, o page view está mostrando uma métrica cada vez menos relevante, page view, unique visitors, time spent. Na verdade, time spent sim, né? Mas eu acho que baseado em mídia não é o caminho. E tudo indica que não também, né? Bom, tem muitos players sofrendo com isso. Bacana. Você, no momento da sua carreira, eu sempre falo pro pessoal aqui comentar algum livro ou alguma coisa que impactou você no meio da sua jornada. Teve algum caso desse que você foi impactado por algum livro, alguma palestra, alguma pessoa que te falou, que te despertou? Cara, como eu não tenho uma formação em administração, uma formação para a área financeira e essas coisas que... Eu sempre fui muito da área de criar, de fazer, de ser tudo meio espontâneo. Eu leio bastante, assim, eu gosto bastante de ler coisas que possam me agregar nesse sentido, assim. Tem 2 livros que eu gosto muito, muito, que é o Rework, que ele fala um modelo de trabalhar diferente, e o Enchantment do Guy Kawasaki, que é animal, assim. Guy Kawasaki, gênio. Ele é life changer, e é uma dica que eu dou para todos vocês, assim, o Trampos, ele foi muito baseado em... Cara, eu convidei ele para ser advisor da minha startup, ele não aceitou. Tive a oportunidade de conhecer o Guy Kawasaki. Cara, ele é fantástico, cara. Ele tem uma visão... e quando eu falei com ele, ele falou rapidamente sobre o livro e sobre como a sua ideia tem que estar centrada num ecossistema. Eu acho isso, e eu vejo isso muito no Trampos, né? Você não está quebrando coisas ou querendo ser disruptivo a ponto de agora você é o rei, mas você se baseia no seu ecossistema para crescer. E ele falou muito disso. O Bootstrap é muito isso, né? Você conversa com as pessoas e vocês vão se ajudando. E uma coisa que mudou muito foi isso, assim. Tem o template de e-mail do Guy Kawasaki, que ele fala que o seu e-mail ele tem que ser curto, sucinto, direto ao ponto. E depois que eu comecei a usar esse template para falar com as pessoas, eu vi um nível de resposta, cara, impressionante, assim. Todo mundo queria falar com a gente, assim, todo mundo respondia. E pode vir Facebook, pode vir um monte de coisa. O e-mail ainda é o maior índice de retenção do usuário. Sim. As startups, que você fideliza o cara. Não tem erro, cara. Fazer uma boa estratégia aí de e-mail. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais do Trampos também, né? Toda a nossa linguagem é super
a gente está falando de verdade com a pessoa, não tá aquela coisa pasteurizada, aquela coisa aqui automática, sabe? E você falou do Bootstrap, voltando. Você acha que toda startup ela deve começar no Bootstrap? Ou você acha que ela já tem que sair captando? Na sua opinião, isso é muito particular, na sua opinião, como você vê isso? E depois você falou também que vocês começaram no coworking. Em Campinas a gente está começando a ter isso, até o Wilson está iniciando da CS, está começando um trabalho nesse sentido. Fala da importância disso, porque eu tive a experiência, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, de trabalhar no coworking, com o Windbook, e é fantástico. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi para vocês. Então, começar com Bootstrap, eu acho que é essencial. É lógico, eu acho que assim, putz, se eu tivesse um pai rico que me desse um backup ou desse um seed money ali para tocar, não sei, não ia reclamar, mas assim, eu acho que o Bootstrap faz você se entregar mais à sua ideia, a realmente executar a sua ideia. Você ir até as últimas consequências, sabe? E eu acho que assim, quando o futuro... Se der certo, beleza, você não diluiu a sua porcentagem da sua empresa com ninguém, mas se você vai precisar for captar investimento, no olho do investidor, você tem aquele sangue nos olhos, aquela vontade de fazer, faz muita diferença. Eu acho que assim, o Bootstrap faz você ter uma força de vontade muito maior para realizar e concretizar aquilo a todo custo e, cara, para mim foi bem edificante, assim, foi uma escola. E a questão do coworking? A questão do coworking é fenomenal, assim, o Trampos, voltando também, né, quando eu comecei com o meu sócio, a gente não tinha grana nem para pagar um coworking, e aí a gente mandou e-mail para a dona do coworking, e falou assim, vamos fazer uma parceria, eu divulgo o coworking de vocês, e vocês deixam a gente aqui na faixa, e aí a gente fez um bem bolado, a gente foi lá para o coworking, trabalha lá em troca de divulgação. E é isso que eu havia falado anteriormente, né? Assim, a troca de experiências é muito grande, assim, e o que eu vejo das pessoas que estão trabalhando com startup, eu não sei se é geracional também, mas essa questão de colaboração é muito grande. Então, assim, não é mais uma coisa que você fala, putz, eles vão roubar minha ideia, então eu não vou falar. Cara, todo mundo lá... Eu acho que essa cultura tá amadurecendo mais, assim, sabe? Quanto mais você compartilha, a sua ideia melhora, e ideia é mato, na verdade, né? O que importa é a execução. Nenhuma ideia vale 1 milhão. Você tem que executar ela primeiro, para depois ver se ela vale 1 milhão. Então não adianta ficar segurando. Muito bom. Eu queria abrir para perguntas, se alguém tem alguma pergunta pro Thiago, para a gente dar o start aí nas perguntas. Boa noite, prazer. Meu nome é Renan. Eu queria saber, você falando dessas vértices... Renan, você é de startup, você trabalha... Não, eu estou começando agora, já venho do ramo de moda, e eu estou começando meu próprio negócio de moda também com o e-commerce. Legal. Moda tá na moda, viu? Sim. É verdade, não Sim. é zoeira não. Tá na... Eu tive no Buscapé mês passado. O Buscapé tá em busca de startups de moda. Então quem está postando nesse negócio fica esperto. O e-commerce também em alto crescimento, né? A gente tem que aproveitar isso. Eu queria saber, nessa questão que você falou dessas vértices que você pode ampliar o Trampos, eu queria saber quais são essas vértices de fato que você vai dar um up bem legal assim no seu negócio mesmo, o que você está pensando palpável mesmo para você poder fazer esse crescimento. Então, para começar, as verticais que a gente está querendo atacar são inicialmente as verticais ligadas à área de humanas, na verdade, né? Por exemplo, como moda, que hoje a gente tem algumas vagas de moda no nosso site, só que a gente não como a gente não é focado em moda, as vagas elas aparecem bem tímidas, assim. Então a gente pretende abrir uma vertical de moda, uma vertical de arquitetura, por exemplo, mais ligada a essa área. Para outras áreas. Eu não entendi, não ouvi. Outras áreas. Sim, para outras áreas. Mas assim, aplicando o mesmo framework que a gente usa no Trampos hoje. É lógico, adequando a linguagem, que cada vertical cada segmento tem uma linguagem diferente, uma forma diferente de se comunicar. E tanto no verbo, na escrita, quanto no layout, em sistema, para deixar cada vez mais user-friendly. Mas a gente pretende replicar o framework que a gente usa no Trampos em outras verticais. Quem mais? Boa noite.
Fala, Thiago. Cara, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, assim, você está desde 2008, né, com esse trabalho, vai evoluindo, mudando de plataforma, agora recebendo investimento. Você disse que ainda está tentando provar seu modelo de negócio. Você disse que não tem um plano para sair da empresa, do Trampos, mas você ainda não provou. Você tem um prazo para isso, para provar o seu plano de negócio definido? E tem mais uma, um pouco seguindo a pergunta dele, com esse aumento das plataformas, das vértices que você está abrindo, você pensa em ser um novo LinkedIn ou mudar todo o conceito desse mercado de oferta de emprego, alguma coisa assim? Então, respondendo a primeira pergunta, eu não tenho um deadline, uma data certa para essa prova, mas na realidade o que tem acontecido é que a gente tem conseguido bastante share de mercado, a gente tem conseguido evangelizar não, mas mudar esse conceito. Então, assim, está se tornando, está se mostrando bem possível essa mudança, mudando esse paradigma do modelo de negócio. Então, assim, cara, eu acho que assim, enquanto eu tiver estamina, enquanto eu tiver combustível para queimar, e que na realidade eu estou vendo, o que me dá combustível, o que me dá vontade de fazer é ver as coisas dando certo, eu não tenho um plano de saída para isso, sabe? Em relação à segunda pergunta, é diferente do LinkedIn. Assim, não é uma coisa que a gente não quer replicar, a gente não quer fazer um sotaque brasileiro do LinkedIn. A gente quer trabalhar modos de se fazer comunicação de emprego e trabalhar esse tema de uma maneira diferente, que é mais ligado aos millennials, a nova geração, a nossa geração, na verdade, né? Que a gente não se sente mais abraçado, ou a gente não sente que, por exemplo, os outros players do mercado de vagas estão conversando com a gente. Parece que é uma coisa muito dura. O que a gente quer mudar é isso, assim. Eu falo do jeito que o Trampos fala, né? Na verdade, do jeito que as pessoas falam, sabe? E através disso que a gente tenta mudar, até o jeito de contratar, quais são o que motiva mesmo as pessoas. Por exemplo, uma das coisas que a gente fez, que o Trampos tem hoje, é que a gente tem uma área de destaque para os perks das vagas, sabe? Que a gente vê que hoje o salário não é tudo, e talvez os benefícios complementares, você ter um estilo de vida mais tranquilo, a empresa propiciar esse estilo de vida melhor é um grande diferencial. Então, assim, a gente tem uma área em cada página de oportunidade ressaltando quais são os benefícios que as empresas dão para as pessoas, né? Só antes da pergunta aí, deixa eu só aproveitar o gancho. Eu não sei, vocês soltam algum tipo de estudo ou infográfico? Porque vocês podem, por exemplo, falar, cara, uma vaga de um diretor de arte em São Paulo está se pagando em média X. Vocês têm dados para isso hoje? Vocês fazem ou pensam em fazer algo desse tipo? Vocês estão trabalhando escondido e pensando em soltar algo? Não, anualmente a gente solta esses dados. A gente soltou no passado, pelo menos. Isso é bem legal. E o legal, o Trampos, ele, além de tudo, o que eu vejo assim, de mais interessante do Trampos são a quantidade de dados que a gente tem, de informação que a gente tem. E dados reais, de fato, né? Porque a gente tem os dados de quanto as empresas estão, de fato, pagando para as pessoas, né? É lógico que a gente coloca num coletivo, a gente não elenca cada empresa, cada CPJ, mas a gente tem uma sensibilidade de mercado, muitas informações, assim. O que a gente tem soltado de pesquisa, recentemente a gente soltou a pesquisa do freelancer. Aliás, ano passado a gente vai soltar agora do freelancer. A gente já fez uma do freelancer, que é o perfil dele, o que eles esperam, o que eles são. A gente lançou esse ano a pesquisa de social media, que é quem é profissional de social media, porque é uma disciplina relativamente nova. Então a gente tinha uma dificuldade de saber quem é esse cara. É um cara que é jornalista, era publicitário, tem N perfis diferentes. A gente fez esse estudo, e a gente fez um estudo também sobre as mulheres no mercado de trabalho, que é uma coisa que tem sido está em voga e tem sido pautado, e é bem
é bem polêmico, assim, né? Mas é bom que a gente tem é legal que a gente tem esses dados e a gente consegue divulgá-los, né? Por exemplo, um dado interessante da pesquisa das mulheres, a gente trabalhou um outro viés, né? Em vez de perguntar qual é o salário dela, a gente perguntou qual é a pretensão salarial dela. E as mulheres, a pretensão delas, elas pedem menos do que os homens. É impressionante isso, né? Porque a gente está numa... Isso é bem interessante. É bem interessante, porque... O que todo mundo fala pô, todo mundo paga menos pra mulher. Então, elas também pedem menos. Pois é uma questão que está... Que é bem polêmica, na verdade, né? Eu não sei. Mas é interessante vocês terem levantado por essa hora. Sim, é interessante porque a gente está numa... A gente está num 2015 que a gente tem falado bastante da igualdade e nessa hora a gente apresenta esse resultado é mostrado pra gente, é muito louco, né? Interessante. Outra pergunta lá no fundo. Boa noite, Thiago. Na verdade, minha pergunta é um pouco mais técnica, são duas também. Eu queria saber qual que é o stack que vocês usam na empresa, né? As tecnologias que vocês usam. E uma curiosidade mais, no começo, qual foi a dificuldade de conseguir pagar hospedagem, tecnologias? Quais foram as barreiras que vocês tiveram, ou tipo investimentos que tiveram que conseguir para conseguir manter a estrutura de vocês? No Trampos a gente usa, ele foi desenvolvido internamente, completamente interno. A gente fez em Ruby on Rails. A gente usa um monte de linguagem que eu não sei porque eu não sou desenvolvedor. Cara, mas tem Photoshop. Então, mas a gente usa Ember, a gente usa Node, a gente usa... é tudo baseado em Ruby on Rails. E... Cara, como o Trampos ele faz bastante requisição, tem bastante interação, essa questão de hospedagem ela é absurdamente importante pra gente, né? Que nem no começo, que a gente não tinha grana, o site, a gente não podia publicar um post no Twitter ou no Facebook que o site caía. A gente hospedava num server que ele não era dedicado, então assim, tinha uma série de problemas. Hoje a gente é hospedado na Amazon, eles têm um tempo de resposta ótimo, mas assim, mesmo assim, pelo nível de complexidade do nosso sistema, o custo disso é relativamente alto. Quem mais? Oi, Thiago, tudo bem? Sou o Diego, da Sportstack. Com relação à sua expansão internacional, vocês já têm isso, alguma visão nesse sentido? E nos pitches de vocês já contemplavam no modelo de negócio ou nas suas receitas desde o day one, desde o primeiro pitch? Cara, boa pergunta. Então, na realidade, a gente não pensou nisso. E foi o que eu acho que uma boa parte das negativas foram por causa disso. Assim, a gente não contemplou esses números. O que eu tenho conversado com o pessoal que lá do Vale do Silício, por exemplo, os caras eles falam que hoje lá o que a gente pena para achar programador aqui, eles penam para achar UX designer. E que é muito difícil achar UX designer e que se tivesse o Trampos lá, por exemplo, uma espécie de plataforma que agregasse de uma maneira efetiva, daria muito certo. Hoje a gente não tem nenhum plano a curto prazo de expansão internacional. Muito porque eu acho que a gente tem bastante coisas a se desenvolver por aqui ainda. Uma carteira de clientes para desenvolver muito grande aqui ainda. Olá, Thiago, tudo bom? Bom, meu nome é Wilson, eu sou empreendedor também e sou presidente da Associação Campinas Startups. O meu negócio também é um marketplace, né? Então a gente estava conversando ali sobre algumas estratégias. Eu queria saber de você como a sua plataforma ela é uma plataforma de dois lados, né? Ou seja, de side marketing. Como que você tratou essa questão inerente ao modelo de negócio que é o ovo ou a galinha, né? Que lado que você atacou primeiro para que você conseguisse isolar e ter uma validação inicial do seu modelo de negócio? Essa é uma pergunta. E a outra, qual que é a estratégia que você imagina para que você consiga ter achar a curva exponencial? Ou seja, você conseguir escalar o seu modelo de negócio. A questão do ovo e da galinha, de lidar com o marketplace, que você tem que pensar em quem vai vender e quem vai comprar, no nosso caso, quem vai contratar e quem está querendo ser contratado, ele começou lá atrás.
E a estratégia que a gente usou foi uma curadoria de vagas. Por exemplo, a gente não publicava todas as oportunidades que eram enviadas para a gente. A gente publicava somente as vagas que eram muito interessantes ou que realmente tinham um certo valor. Meio que, na verdade, o que a gente acabou fazendo foi usando o próprio produto como marketing para chamar os candidatos. Porque eles indo lá, eles sabiam que iam ter boas vagas confiáveis. E aí, assim, o ciclo se renova, né? Porque tendo boas vagas, vão ter bons candidatos. Aí, tendo bons candidatos, vai ter novas vagas. Foi a partir daí que a gente solucionou esse problema de onde pesar primeiro, se as empresas ou os candidatos, né? Foi selecionando melhores oportunidades para os candidatos e por aí eles seguiam. Interessante, bem legal. Mais perguntas? Mais. Tem a segunda do Wilson, desculpa, cara, verdade. Eu acho que a curva exponencial ela se dá através de da implantação de um modelo de negócio recorrente, de pagamento recorrente, e impulsionada por inbound marketing, que ele consegue escalar, eu acho que exponencialmente. Ok. As últimas duas pessoas levantaram a mão. As últimas duas perguntas. Um aqui e depois um lá no fundo. Boa, tudo bem? Meu nome é Felipe, sou empreendedor também, trabalho com a Smart Trade. Deixa eu perguntar para você, você fornece alguma informação para as empresas que te contratam, informações de business intelligence, de estratégia mesmo? Por exemplo, contrate pessoas da faculdade X porque o tempo que ela permanece na empresa é maior, ou não? Simplesmente a ponte entre a vaga, o candidato e a empresa em si. A nossa área de candidatos, onde hoje os candidatos eles podem preencher todo o currículo deles ali, ela é uma área relativamente recente, a gente lançou no começo desse ano. Então a gente está populando essa base ainda e migrando os perfis antigos para os perfis novos. A gente acredita que a partir do momento que a gente tiver todos os perfis hospedados na nossa plataforma, a gente consegue tagueá-los e extrair alguma informação, alguma inteligência daquilo. E é o que a gente pretende fazer, é um dos próximos passos, quando a gente tiver toda a nossa base de informações no nosso site, tagueado no nosso site. Legal. Lá no fundo. Boa noite, Thiago. Bom, meu nome é Gustavo. A minha ideia de negócio ela também se baseia em uma plataforma tecnológica. E uma das coisas que eu achei muito interessante, que não só você falou, é que uma startup de base tecnológica, ela é muito importante que tenha um sócio da área de tecnologia. E eu também concordo com isso, só que uma das coisas que eu acho muito difícil é você encontrar realmente aquele cofundador perfeito para a sua startup. Eu queria saber se você tem alguma dica, como que foi para você e algum caminho mais fácil para você encontrar essa pessoa que, além de tecnicamente muito boa, ela tem que ter realmente aquele comprometimento que você, como fundador, tem de amar aquele negócio e ir realmente até o final para dar certo. Eu acho que não existe receita, não dá para... É imprevisível, mas uma coisa que tem que ser, o cara tem que ter o mesmo propósito que você. Ele tem que comprar a sua ideia, ele tem que acreditar naquele negócio. Mas assim, cara, é super difícil, né? Lidar com pessoas é super complicado e você vai dar um share da sua empresa para uma outra pessoa e pode ser que o cara as skills dele sejam muito boas, mas o convívio é difícil, ou pode ser o contrário também, pode ser que no meio do caminho as coisas desandem, mas o que eu acredito essencialmente é que os propósitos têm que estar alinhados e vocês têm que estar olhando no mesmo objetivo. Legal. A última pergunta minha agora. Você falou que vocês são diferentes do LinkedIn. Vocês são complementares ao LinkedIn? Hoje, de certa forma, sim, né? Porque o LinkedIn, as estatísticas que eu tenho do LinkedIn é que eles são para profissões mais seniors, para uma outra área, majoritariamente para uma área que é diferente das áreas que o Trampos atua, né? A gente fala mais com a nova geração, com os millennials, e a gente consegue fazer isso de uma maneira mais... eu acho que eles se identificam mais com a gente. Talvez de maneira complementar, sim.
o que eu tenho recebido de feedback, na verdade, de recrutador, é que para contratar diretoria ou um C-level, assim, eles usam o LinkedIn. Para contratar, tipo, gerência, analista, eles usam Trampos. Legal, interessante isso, cara. Muito bom. Galera, queria agradecer vocês pelo papo que a gente teve. Thiago, obrigado por ter aceitado o convite, por ter saído de São Paulo, vindo até Campinas para compartilhar um pouco da tua história. Quer falar alguma coisa, terminar? Flávio, eu que agradeço o convite. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo aqui é muito importante. Eu acho que em startup tem que ser colaboração, a gente tem que trocar mais ideias e assim, ter um evento que fomenta essa troca de ideias e troca de aprendizados é essencial para essa cena empreendedora no Brasil, que é tão difícil, né? Legal. Difícil a gente sempre ter a certeza. Valeu, Thiago. Obrigado. Pessoal, dia 27 de agosto, anotem, próximo Startup Grind, vai ser aqui mesmo, 301. E o nome, vocês vão saber, acho que essa semana ainda. Então tá quase lá, eu só tive um probleminha de agenda hoje com a pessoa para divulgar, mas vai ser do caramba também, entendeu? Então a gente vai manter o nível aqui do Startup Grind. Mas anotem já, dia 27 de agosto, uma quinta-feira, divulguem, tragam mais pessoas. E obrigado pela presença, curtam agora, vai ter mais pizza, ainda tem cerveja, refri, enfim. E tem network, né, que é o que mais vale no evento. Beleza? Obrigado, galera.